Olá, sou o professor Poveda e vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina Administração da Produção do curso de Tecnologia em Gestão da Produção. Módulo 10, Produtividade Industrial e de Serviço. Aqui dá um monte de conceito. Veja, pessoal, eu não aprendo, não resolvo problemas desse tipo decorando fórmula. Não funciona. Porque cada problema é um problema, mas vou dar essa parte introdutória. Mas nós vamos resolver os problemas tranquilo, é intuitivo. Agora, quer ter um formulário? Pode ter. Eu não uso, por exemplo. Bom, aqui taxa de produção expressa o que é produzido, volume de produção por unidade temporal, unidades por hora, minutos, lotes por semana. Poderia também, mas aí vai estar bem específico, isso vai estar marcado no problema. Peças por trabalhadores. Aí para um grande volume, quando você tem muita intensidade de mão de obra, se usa também expressar a taxa de produção em peças por trabalhadores, tá certo? Capacidade de produção expressa o que se pode produzir com a estrutura instalada. Máquinas, veja bem, não é só máquina, né? Máquina ela pode trabalhar 24 horas por dia. Mas a capacidade de produção expressa também o pessoal para operá-las. Não adianta você ter a máquina, a não ser que você expresse qual a capacidade instalada em máquinas. Aí você vai estar limitado. Aí é máquina. Mas capacidade de produção é a capacidade expressa o que se pode produzir com a capacidade instalada. Máquina, somando todos aí, máquinas, pessoal, espaço físico, etc. E o volume de produção também por unidade temporal, unidades por hora, peças por minuto. Então você tem uma taxa de produção, normalmente é o que é realmente produzido, e a capacidade instalada, o volume de produção, capacidade de produção. Nunca, veja bem, a capacidade instalada sempre vai ser maior do que o real produzido. Concordam comigo ou não? Sempre tem que ter alguma parada para manutenção, e isso é calculado, ou paradas inesperadas. Então as produções flutuam por N motivos. Trabalhador que se adoeceu, máquina que quebrou, manutenção corretiva não programada, ou manutenção preventiva, mas aí você já sabe com antecedência, etc. Utilização, nós a relação da taxa de produção pela capacidade. Então eu produzo... a utilização, o grau de utilização também chamado, né? A relação da taxa de produção pela capacidade. E é um número puro, pode ser em número unitário, 0, alguma coisa em relação a 1, ou percentual em relação a 100%, né? Disponibilidade, expressa a capacidade disponível durante um período, beleza? Tempo de produção é o tempo para se produzir um volume, uma unidade ou um lote. Aí o problema, perceba que o problema é que vai te trazer as unidades aqui, né? Aí tem tempo de ciclo típico de uma operação de produção, que é igual, ó, intuitivo, né? O tempo de ciclo, se tiver algum problema, ele vai dar tudo isso daí. Ou vai ficar só uma incógnita, né? O que é tempo de ciclo? É o tempo de processamento, o tempo da operação, o tempo de movimentação, de transporte, por exemplo, carregar e descarregar a máquina de produção, e o tempo de preparação, tá? Preparação de setup, o setup da máquina. Alguns casos, você tem que, quando você carrega ou muda o material ou ferramenta que seja, já é tudo tempo de preparação. Então você pode ter casos que você tem o tempo de operação, mais o tempo de setup. Taxa de produção. Nós temos o tempo de processamento do lote. Tempo do lote, o que é? Tempo de preparação do lote, setup, aqui é para produção em lote, né? Quantidade de peças produzidas e o tempo de ciclo por peça daquele lote. Aí você tem o tempo de processamento do lote. Tempo médio por unidade de trabalho. Aí você tem várias unidades, por exemplo, várias linhas de trabalho. Então você tem o tempo de processamento do lote dividido pelo número de linhas. É o tempo médio por unidade de trabalho que você tem instalada na sua fábrica. Taxa de produção de lote é 1 sobre TU, é o inverso aqui, né? 1 sobre TU é a taxa de produção do lote.
E aí vem várias outras, né? Tempo de produção por encomenda, é o tempo de preparação, mas o tempo de ciclo, é uma unidade que você faz, que é igual a 1, olha só. Taxa de produção sob encomenda, 1 sobre TE, né? Vai dar uma ponte por ano, por exemplo. Vai ser isso, um avião por mês. É isso daí que vai dar aqui, né? E para produção em quantidade, você tem que o tempo para produção de RC, que é igual a RC, que é o tempo de ciclo, exatamente, tempo de ciclo, 1 sobre TU. Aí você vai ter a unidade lá, peças, já que Q tende a zero. Então você tem aqui, ó, onde está o TS, hein? TS sobre Q, isso, porque você tem uma produção em alta quantidade, tende a zero. Isso, tempo de setup, aqui é o tempo de ciclo, né? A taxa de ciclo, né? A gente calcula local. Então a taxa de produção em alta quantidade, a taxa de produção do ciclo. Por quê? Porque o tempo de setup é desprezível. Como você tem um número muito grande, isso daqui tende a zero. É isso que está falando aí. Aí, capacidade da produção para instalação, as quais foram feitas em uma operação. Uma operação, você tem o número de células de trabalho, coisa que não é fictício isso daqui, né? Peças são feitas em uma operação. Não existe. Você pode somar todas as operações e dar aquele título de operação. Mas, na verdade, são várias operações. Muito raro uma peça que é uma operação. Está pronta a peça. Capacidade de produção semanal, aqui dá um exemplo, unidades por semana. Poderia ser outro período temporal. É igual ao número de células de trabalho vezes a capacidade semanal da fábrica em horas, vezes a taxa de produção em unidades por hora. Eu não tenho até dificuldade de raciocinar. Aqui tem, eu projetei até aqui um suspense para vocês, mas não funcionou. Vamos ver se a gente entende esse problema. Eu não tenho como resolver no quadro aqui, e aí dificulta, né? Daqui eu preparei até uma animação para cada linha, entrar a fórmula que usei, que eu fiz questão de pegar, apesar que não precisa, a gente consegue raciocinar aqui tranquilamente, né? Olha só o enunciado, o que vai aparecer? Então, no nosso caso, vai aparecer isso aqui, as alternativas, né? A seção de torneamento automático de uma fábrica tem 6 máquinas, 6 máquinas. Todas, isso é importante entender a historinha que o problema nos traz, né? Todas dedicadas à produção da mesma peça. A seção funciona, ou seja, 6 máquinas estão trabalhando em paralelo, é isso que você traduz daqui. A seção funciona em 10 turnos de 8 horas por semana, tá certo? 10 turnos de 8 horas. A taxa média de produção de cada máquina é 17 unidades por hora. Determine a capacidade de produção semanal da seção. Então nós temos a capacidade de produção, pensem aqui dentro, ó, o número de horas, 10 turnos que eu tenho disponível em uma semana. Tá? Produção semanal, tem que ver aqui diminui e aumenta. Isso. A produção semanal tem que ver quantas horas eu tenho. Como a taxa de produção em unidades por hora, eu tenho que deixar tudo na mesma unidade, né? 10 turnos por semana, olha aqui, até por análise dimensional dá para fazer 10 turnos por semana, vezes 8 horas por turno. Corta aqui, desculpa, corta turno com corta turno. Turnos por semana, horas por turno. Isso. Fica semana. Horas aqui dentro, vai cortar com essas horas embaixo. Vai sobrar só horas por semana, unidades por semana. Tá certo? Então, eu tenho 10 turnos vezes 8 horas, vai dar 80 horas. Vezes 17 unidades por hora, eu tenho, cada máquina vai produzir isso daqui, ó. Como eu tenho 6 máquinas, eu multiplico por 6. Aí as 6 máquinas vão me propiciar 8.160 unidades por semana. Entenderam isso daqui? Estou minimizando a tela para tirar dúvidas. Entenderam? É importante estudarem esses exercícios. Se tiver alguma dúvida e algum problema, me fala, tá? Nem que for por e-mail, eu tiro então na próxima aula, tá? Importante. Muito bem. Aí vem mais aqui, capacidade para peças exigem múltiplas operações. Aqui é para várias operações. Olha, eu não vou ficar me detendo, porque vocês já viram que a gente resolve. Isso é um conceito importante, já vimos, né? Já vimos esse conceito de utilização em várias aplicações, em várias métricas que nós estudamos ao longo do curso. Muda um pouquinho o que você está medindo, né? Mas sempre é uma comparação. Utilização sempre é uma... Ó,
o que foi realizado pelo máximo que poderia ser realizado. Vamos transformar em outra linguagem. Utilização em todos os estudos que nós fizemos até agora, naquele fluxograma de processo, tudo, é o que eu fiz dividido pelo que eu poderia fazer. Falando em outra forma. Aqui na fórmula está quantidade realmente produzida, aqui é dividido pela capacidade instalada. Mas aqui é aquilo que eu lembrei, né? A capacidade real da fábrica. Né? Eu tenho que ter máquina, funcionário, ou seja, uma coisa factível, né? Lembra que eu falei que as metas têm que ser factíveis ao longo do curso? Não adianta eu falar que a máquina produz se eu não tenho pessoa para operar lá. Né? Não é capacidade isso, está meia capacidade ali, né? Disponibilidade. Disponibilidade tem aquele ver com tempo de funcionamento, tempo de bom funcionamento, né? MTBF, Mean Time Between Failures. É o tempo médio entre falhas, ou tempo de bom funcionamento. Aqui no Brasil fala muito isso daí. Tempo médio de bom funcionamento. É isso que se fala aqui no Brasil, tá? Muitas empresas falam dessa forma. E MTTR é o tempo médio de reparo. Aqui tem um gráfico que fica mais fácil, né? Olha aqui, o MTBF é o tempo entre falhas. Iniciou uma falha até o tempo da outra falha, ou tempo para parada programada. Também pode ser tempo programado, tá? Então aqui, ó, eu tenho um tempo que não é produzido e um tempo para equipamento em operação. É o MTBF, esse tempo do equipamento em operação, o MTBF menos o MTTR. O tempo entre ciclos menos o tempo parado é o tempo do equipamento em produção. Grau de utilização. Não, aqui grau? Tem ali no último grau. Uma máquina de produção funciona 80 horas por semana, 2 turnos, 5 dias em total capacidade. Sua taxa de produção é de 20 unidades por hora. Durante uma determinada semana, a máquina produziu 1000 peças e ficou ociosa o restante do tempo. Determine a capacidade de produção da máquina. A, né? E B, qual foi a utilização da máquina no período? Determine a capacidade de produção da máquina. Olha só, é uma máquina, olha aqui está por extenso, esses problemas têm isso, mas esse 1 é o numeral, é uma máquina. Aquele nós multiplicamos por 6, mas isso daqui é uma máquina. Funciona 80 horas por semana, ó, isso daqui é só para encher linguiça, ó, 2 turnos, 5 dias, já está dado em horas por semana, que aquele lá nós tivemos que calcular, aqui não, ó, horas por semana. 2 turnos, 5 dias. Aqui já é o total da máquina que ela funciona. Só está explicando que são 2 turnos, 5 dias. E produz 20 unidades por hora. Qual a capacidade de produção? 80 vezes 20. 80 vezes 20. 1.600 unidades por semana. É isso, né? 1.600 unidades por semana. Qual foi a utilização da máquina no período em questão? Ah, tá. Aqui já não é. Aqui foi 100%, né? Durante uma determinada... Aqui é a capacidade máxima de produção da máquina, né? Durante uma determinada semana, a máquina produziu 1000 peças e ficou ociosa o restante do tempo. Bom, eu poderia... Então aqui, como que eu consigo fazer isso daqui? Qual que é a produção máxima que eu consigo? 1.600 unidades, com a capacidade instalada, né? 1.600 unidades. É a capacidade, 1.600 unidades, máximo. Quanto que eu produzi? 1.000. 1.000 dividido por 1.600 eu não consigo fazer isso de cabeça. Vamos para frente. Então nós temos aqui isso, aqui ó, 1.600, uma máquina... vezes 80 horas por semana, vezes unidades. Você tem que fazer... É bom colocar as unidades nos exercícios, porque aqui, ó, você vê que hora corta em hora. Não importa se um está em plural e outro é hora, né? Um corta e vai ficar unidades por semana, que é o que eu quero. Então tá certinho, ó. Você pode fazer análise por análise dimensional. E que produção que foi realizada pela produção máxima instalada, pela produção possível, 0,625, 62,5%. Tempo de produção, manufacturing lead time, é o lead time, olha só.
Número de operações vezes o tempo, aqui está preparo, né? Tempo de preparo, vezes a quantidade do lote vezes o ciclo da peça, né? Quantidade do lote vezes o ciclo, mais o tempo não operacional. É o tempo de produção. Você soma no tempo. O tempo não operacional está correndo ali, né? Está parado, mas tá. O tempo de produção está correndo. E aí tem mais esse exercício. Vamos fazer assim, já tá. Esse aqui eu vou deixar para casa, apesar que tem a resposta, né? Ó, tudo tem resposta. Vocês dão uma analisada. Esse é um pouquinho mais complicado, né? Tem que pensar um pouquinho mais, mas traz aqueles conceitos, dá o tempo não operacional, olha aí, 7 horas. Tempo não operacional, né? 0,1, vamos ver se tem aqui 100 unidades vezes 0,1 hora por operação. Aqui você tem que fazer uma transformação, né? Olha só, tem que fazer uma transformação. Ó, 3 horas por operação, tempo médio de cada 6 minutos, ó. Tempo médio de preparo aqui, é 3 horas por operação, tempo para cada operação 6 minutos. Você não pode misturar hora com minuto, ou você transforma isso aqui em minuto, ou transforma isso aqui em horas. E aqui na resolução transformou os minutos em horas, né? 6 minutos é 0,1 hora, né? 0,1 hora. Por isso que deu o tempo de produção 100 horas. E aí faz a outra pergunta, né? Como que é a outra pergunta no problema? Quantos dias? Determine quantos dias serão necessários para completar o lote, supondo que a fábrica funcione em expedientes de 8 horas por dia. Em 8 horas por dia, aqui, 100 horas. Para produzir 100 dividido por 8 horas por dia, 12,5 dias. O tempo para produção demora 100 horas. 8 horas por dia, divide 100 por 8, corta hora com hora, dia sobe para cima, fica 12,5 dias. Aí faz algumas considerações que eu não vou... Aí, formas de produzir podem mudar, né? Muitos dos aumentos de produtividade são melhoras no processo, tipo balanceamento de linha, treinamento adequado, aprendizagem, olha aí, aprendizagem, aumento do custo da mão de obra indireta, não deve ser considerado como advindo de aprendizagem por repetição. Tá aí. Para dúvidas e discussões sobre o conteúdo ministrado nesta aula, utilize o fórum e nossos encontros virtuais online, todas as quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Até a próxima e bom estudo a todos. Conseguiram? Vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho aqui, ó. Determine a capacidade de produção da máquina. Olha só, é uma máquina, olha aqui está por 1 por extenso, esses problemas têm isso, mas esse 1 é o numeral, é uma máquina. Aquele nós multiplicamos por 6, mas isso daqui é uma máquina. Funciona 80 horas por semana, ó, isso daqui é só para encher linguiça, ó, 2 turnos, 5 dias, já está dado em horas por semana, que aquele lá nós tivemos que calcular, aqui não, ó, horas por semana. 2 turnos, 5 dias, aqui já é o total da máquina que ela funciona. Só está explicando que são 2 turnos, 5 dias. E produz 20 unidades por hora. Qual a capacidade de produção? 80 vezes 20. 80 vezes 20. 1.600 unidades por semana, é isso, né? 1.600 unidades por semana. Qual foi a utilização da máquina no período em questão? Ah, tá, aqui já não é, aqui foi 100%, né? Durante uma determinada, aqui é a capacidade máxima de produção da máquina, né? Durante uma determinada semana, a máquina produziu 1.000 peças e ficou ociosa o restante do tempo. Bom, eu poderia... Então aqui, como que eu consigo fazer isso daqui? Qual que é a produção máxima que eu consigo? 1.600 unidades, com a capacidade instalada, né?
1.600 unidades. É a capacidade de produção, 1.600 unidades, máximo. Quanto que eu produzi? 1.000. 1.000 dividido por 1.600 eu não consigo fazer isso de cabeça. Vamos para frente. Então, nós temos aqui isso. Aqui, ó, 1.600, uma máquina, vezes 80 horas por semana, vezes unidades. Você tem que fazer... É bom colocar as unidades nos exercícios, porque aqui, ó, você vê que hora corta em hora. Não importa se um está em plural e outro é hora, né? Um corta e vai ficar unidades por semana, que é o que eu quero. Então tá certinho, ó. Você pode fazer análise por análise dimensional. E que produção que foi realizada pela produção máxima instalada, pela produção possível. 0,625, 62,5%. Tranquilo, entenderam? Todos entenderam? Conseguiram fazer? Tentaram fazer? Sim, então tá ótimo. Tentaram fazer. Daí aprendeu mesmo. Se fez e aprendeu. Tempo de produção, manufacture lead time. É o lead time, olha só. Número de operações vezes o tempo, aqui tá preparo, né? Tempo de preparo, vezes a quantidade do lote vezes o ciclo da peça, né? Quantidade do lote vezes o ciclo, mais o tempo não operacional. É o tempo de produção. Você soma no tempo. O tempo não operacional está correndo ali, né? Está parado, mas tá. O tempo de produção está correndo. E aí tem mais esse exercício. Vou fazer assim, já tá... Esse aqui eu vou deixar para casa, apesar que tem a resposta, né? Ó, tudo tem resposta, vocês dão uma analisada. Esse é um pouquinho mais complicado, né? Tem que pensar um pouquinho mais, mas traz aqueles conceitos lá, o tempo não operacional, olha aí, 7 horas. Tempo não operacional, né? 0,1, vamos ver se tem aqui 100 unidades vezes 0,1 hora por operação. Aqui você tem que fazer uma transformação, né? Olha só, tem que fazer uma transformação. Ó, 3 horas por operação, tempo médio de cada 6 minutos, ó. Tempo médio de preparo aqui é 3 horas por operação, tempo para cada operação 6 minutos. Você não pode misturar hora com minuto, ou você transforma isso aqui em minuto, ou transforma isso aqui em horas. E aqui na resolução transformou os minutos em horas, né? 6 minutos é 0,1 hora, né? 0,1 hora. Por isso que deu o tempo de produção 100 horas. E aí faz a outra pergunta, né? Como que é a outra pergunta no problema? Quantos dias? Determine quantos dias serão necessários para completar o lote, supondo que a fábrica funcione em expedientes de 8 horas por dia. Em 8 horas por dia, aqui, 100 horas. Para produzir 100 dividido por 8 horas por dia, 12,5 dias. O tempo a produção demora 100 horas. 8 horas por dia, divide 100 por 8, corta hora com hora, dia sobe para cima, fica 12,5 dias. Aí faz algumas considerações que eu não vou... Aí, formas de produzir podem mudar, né? Muitos dos aumentos de produtividade são melhoras no processo, tipo balanceamento de linha, treinamento adequado, aprendizagem, olha aí, aprendizagem, aumento do custo da mão de obra indireta, não deve ser considerado como advindo de aprendizagem por repetição. Tá aí. Turma, então por hoje era isso. Alguma dúvida, alguma consideração? Estudem. Bom, desse último conteúdo, o que vai cair aqui efetivamente são problemas, tá certo? Vocês vão ter problemas desse tipo, nada de extraordinário, é desse tipo. Pode ter problema para calcular o número. Aqui nós calculamos produtividade. Pode dar um problema para vocês calcularem o número de máquinas necessárias. Olha, cada máquina produz tantas peças por hora. A empresa trabalha 40 horas por semana. Com tantas máquinas eu produzo. Para quantas máquinas serão necessárias para uma produção maior? Posso variar aí, mas é tudo conta desse tipo, tá? E acho que vocês perceberam que são problemas bastante intuitivos, tá bom? Acho que não vão ter grandes problemas com relação a isso. Então é isso daí. Bom, eu agradeço a presença de todos os 4 alunos. Todos os 4 alunos, agradeço. De qualquer forma, vai ser gravada, disponibilizada.
Nos módulos específicos, esse aqui vai entrar como videoaula, tá? Eu vou deixar em cada um dos conteúdos, vou dividir em dois, então eu tenho que dar uma editada, então entra a partir de amanhã, tá bom? Mas já tá lá a parte teórica, já está disponibilizada, e amanhã entra os videoaulas e entra também lá na sessão de atendimento gravada e disponibilizada de forma simples. Pessoal, muito obrigado pela presença, uma boa semana a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana, hein? Qualquer dúvida, e-mail... e-mail, fórum ou na próxima sessão aqui durante o dia. Boa noite a todos, até a próxima.